Estamos aqui hoje com o cenógrafo, figurinista, aderecista, um artista múltiplo que é... João de Freitas Henriques. Sejam muito bem-vindos ao Godô Podcast. Eu sou Luana Jordão. E eu sou Carol Gomes. E aí, João, seja muito bem-vindo ao Godô. Obrigado pelo convite, muito legal estar aqui com vocês. Nós que agradecemos você estar aqui apoiando o nosso projeto. Bacana. Obrigada. Muito legal. Adorei Obrigada conhecer. pela disponibilidade de hoje. Tá ótimo. Ai, Maravilha. que bom que você veio, João. Conta um pouquinho dessa história, como que você começou. Ai, cara, vamos lá. Olha, o início da história é meio parecido assim com todo mundo que trabalha com arte, né? Aquela coisa assim, desde pequeno, mas é sério, a gente fala até um pouco assim hoje, mas é verdade, desde pequeno já tinha um olhar para o teatro, para a coisa artística, no colégio, gostava das aulas que eram no auditório, no colégio que eu estudava tinha um palco. Qual colégio? Santa Rosa de Lima, em Botafogo. Uhum. Inclusive, foi demolido, eu achei estranhíssimo ver o colégio sendo E demolido. virou prédio ou igreja? Virou prédio. Mas voltou. Vira igreja. Virou prédio, tá pronto o prédio. Ai, que dó. Aí tinha essa coisa assim, de sempre gostado de ver o palco e tal, mas super intuitivo, imagina, eu criança. E eu brincava muito em casa, eu via muita televisão também, de tarde, né, assim, e aqueles seriados dos anos 60, e eu já via os cenários, eu olhava para os cenários, gostava de ver as casas, aqueles cenários e tal. E meio que fazia maquetes, eu brincava muito sozinho, tinha uma coisa meio solitária na minha infância. Te entendo. E brincava... Eu também. Filho único, gente? Filho e único? montava... Hein? Filho não, único? Não, eu tenho 3 irmãs e a minha irmã mais nova virou arquiteta. E a gente brincava junto, assim, montando com caixas de sapato, a gente forrava a caixa de sapato, fazia papel de parede com papel de presente. E fazia móveizinhos com caixa de fósforo. remédio, fósforo, caixinha de remédio, e criava uns cenários. Já era, né? Eu nem sabia, mas assim, eram cenários aquilo. E o tabuleiro de dama era o chão da cozinha. Ai, que legal. Assim, Vou fazer né? isso, menino. Então a gente criava... Eu lembrando das minhas Barbies, por que eu não fiz isso? Porque você não tinha um olhar. E a coisa legal é que a gente pegavam coisas que existiam e transformava. Tinha um olhar já. Sim. Que aquilo lembrava... O tabuleiro de dama lembrava um chão de cozinha, Sim. um piso quadriculado. Aham. E por aí ia, entendeu? O papel contact estampadinho, é papel de parede. Vamos forrar essa caixa, vai ser a parede da casa e tal. E a gente ficava dias montando aquilo. E o mais engraçado da história é que a gente montava na máquina de costura da minha mãe. Como assim? Oi? A máquina de Como? costura Ah, Ela- aquela máquina de costura antiga, do que pedal. fecha. E ela tinha um andar, tinha uma parte mais altinha em cima e 2 laterais. Porque aquilo era o espaço cênico, assim, era a base de a gente montar tudo. E aí, os meus pais, a minha mãe, respeitavam aquilo, ficava dias montado. Sério? Ela não implicava, não deixava desmontar. E aquilo Preciso ficava usar lá. minha máquina, dá licença. Não, ela deixava Acabou lá. com a renda da família. E a mãe Minha costurava. mãe deixava aquilo lá, entendeu? Aquilo ficava dias lá, aquela tralha toda montada. Era muito engraçado, assim. E era tudo meio solto também, né? Não tinha nada colado. Aí que se esbarrasse também, desabava tudo. Aí o trabalho Enfim, todo tinha que fazer tudo de tudo de novo. novo. Tinha quantos anos nessa época? Uns 10 Ai, anos? no máximo, 8, por aí, 8, 9, 10, por aí. E aí tem essa coisa, né, de começar a mexer com isso, sem nem saber no que isso ia dar, já tinha essa vocação para essa coisa toda. E é coisa de ver televisão e ir ao cinema, né, e começar a ver filmes, eu comecei a querer atuar. Tinha uma coisa assim também de querer ser ator, de querer atuar e tal. E aí, lá no comecinho dos anos 70, eu descobri o Super 8, o cinema Super 8. Nossa, Né? maravilha. A Você câmera teve? Super 8. Você Eu não teve? tive, porque minha família não tinha grana, era caro ter uma Caríssima. câmera e tal. E aí, cara, o que aconteceu? Eu fui praticamente vizinho da Sônia Braga. Ah, Nossa.
em Botafogo. Ela morava numa vilazinha em Botafogo, uma galera e tal. E eu morava numa outra vila muito perto. E eu vi a Sônia Braga na Copa de 74, filmando com uma Super 8, o pessoal na rua, meio Copa do Mundo, e tal. Aí eu olhei aquilo, eu já queria ser artista, né? E tal, já tinha aquela vontade de ser artista, de conhecer os artistas, de aproximar. E aí fui na cara de pau, cara, procurei por ela, assim, tipo, bati na porta. Igual a Cu que tá batendo agora, Igual porque a a gente tá... É. Gente, a Cu, que é uma gata, que tá super rebelde hoje, batendo... Quando for assim... Ela foi com a cara do João quando ele chegou Que aqui. Aí agora ela quer quer. participar da entrevista. Tinha que dar uma, né, a Cu, que fica calma. Ela não vai adiantar. Ó, ficou. Vai lá, continua. E aí, cara, eu naquela coisa, e eu tinha juntado uma galera do colégio, eu estudava no Hélio Alonso, estava no ginásio e tal, e como atores. E você bateu na porta da Sônia Braga Na como? Sônia Braga eu tinha uma ideia de um curto, de fazer um curtinho em cima de uma... na verdade é um clipe, hoje eu sei que é meio um clipe, é um videoclipe, né? De acordo com o tamanho, né? Porque, na verdade, eu me inspirava, eu ia ao cinema, e aí eu lembro que eu fiquei apaixonado pelo filme Godspell na época. Porque eu sempre via filmes que a minha família levava que não eram filmes jovens, não eram filmes assim exatamente da minha idade, apesar de eu gostar. Né, musicais e tal, eu gostava de ver. Mas o Godspell, vocês devem conhecer, não sei, tem um filme de 72, 73, que é uma galera, é um musical, que tem uma música muito legal, muito encantadora, e que fez muito sucesso nessa época. E o filme tem uma pegada muito teatral, os atores são todos jovens. Mas isso que eu ia falar, tem um espetáculo, não tem? Um Tem, espetáculo da um Broadway. espetáculo da Broadway que virou filme. É um espetáculo da Broadway. Eles filmaram, isso lá na época mesmo. E aí eu me encantei, porque era uma galera jovem atuando, o filme tem uma coisa super lúdica, colorida, as músicas são lindas. Aquilo me encantou de tal maneira, porque assim, caramba, eu quero fazer uma coisa assim, eu quero fazer isso e tal, né? Me identifiquei muito. E aí, essa história com a Sônia Braga foi meio, cara, quero fazer um filme. Vou lá, vou bater na porta. Eu agora, vou bater na porta lá do Detalhe. Fernando Meirelles. Eu quero fazer um filme. Fizemos. Não, foi bem assim. E Fizemos. Gente, que maravilhoso! Tá Ah, que vendo? legal, Ou não, não a sei o gente quê. já tem. A gente vai correr atrás do sim, né, gente? Meu pai sempre fala isso pra mim. E aí ela topou, marcou comigo, vem aqui, traz o roteiro, não sei o que, babá. O roteiro era simplesmente uma folhinha de papel. Eu nem Qual era sabia o nome escrever daquela roteiro. folhinha que era a Que folhinha fofo. que a gente comprava pra fazer trabalho da escola? Papel maço. Papel maço. Que era chiquérrimo comprar Não, papel eu maço. tinha uma maquininha de escrever em casa, que tinha sido das minhas irmãs, eu datilografei. Mas era assim, era uma ideia, não posso nem chamar de argumento, Era um um argumento. muito... E no dia que eu combinei com ela, de mostrar pra ela, choveu e assim, molhou. Aqui meu roteiro. Peraí. E aí, quando eu cheguei, quando ela encontrou, e ela é um amor, assim, é um amor de pessoa, me recebeu na casa dela e tal. Era uma outra época também, enfim. E aí ela morreu de rir, né? Eu tirei assim, o roteiro, ela riu seu roteiro? Resumindo, ela topou fazer e filmar, né? Porque ela que tinha a câmera. Então, aí a gente fez. A gente filmou, eu juntei a galera, cada um produziu, eu briefei tudo, assim. E você tem esse vídeo ainda? Tenho. Bota aí no vídeo, vou botar aí na Eu tô edição. restaurando ele, eu tô no processo de recuperação. Das imagens. Eu já digitalizei, enfim, tem uma E história. aí, coloca aí então, Lu. Eu vou Já acabar manda de- A parte que ele tem ali eu vou botar, ó. Deixa eu acabar de Se o João contar. deixar. Aí, na verdade, a gente dirigiu meio junto, ela operou a câmera e aí ela meio tomou as rédeas do negócio, porque eu não sabia filmar, não tinha... Então tem uma parte do filme que são as minhas ideias, de modo geral, são as ideias que eu tinha, e ela me ajudou, assim, ela dirigiu parte, né, sugeriu coisas, e eu topei e tal. E ela filmou, ela não aparece no filme, ela foi a diretora de fotografia e a operadora de câmera. O primeiro e o único filme que ela fez isso. Provavelmente, porque logo depois... Ela já era famosa e tal, ela já fazia novela, já era bem conhecida. E logo depois disso é que ela estourou, ela foi fazer Gabriela. Nossa.
logo depois disso, que aí... Como atriz, não como atriz, não como operadora de câmera. Operadora de câmera Super 8. Aí ela foi catapultada, apesar de que ela já fazia novela e tal, já era bem conhecida. Mas aí a Gabriela, acho que foi Um marco da carreira marco. dela, E com aí a certeza. carreira dela foi acontecendo tudo, né? E aí acabou que a gente se afastou. A gente fez isso, se afastou. Aí eu queria fazer um outro e tal, mas ela já não podia mais. Mas foi isso. Aí tem essa história... Ai, essa é uma história enorme, né? Ainda tô lá nos 14 anos, de 14 anos. 14 anos, 14 essa anos. época? Aí essa coisa de querer ser artista, querer ser ator, e aí fiz esse filme, queria fazer cinema. Aí a história do cinema era caro. Até hoje, né? Até hoje é caro. Era película, era caro comprar aqueles cartuchos de... Quem conhece Super 8 vai lembrar, aqueles cartuchinhos da Kodak e tal. E enfim, não tinha grana, não sei o quê. E aí eu comecei a ir a teatro nessa época. Eu não tinha ido a teatro adulto. Assim como eu me encantei com o Gospel, que era um filme que eu me identifiquei com a idade dos atores, com a energia do filme, o teatro... Aí eu também não ia... O teatro que eu conhecia... Eu tinha ido muito pouco a teatro. Aí eu comecei a ir a teatro. Né? Aí eu descobri o tablado, vi umas montagens da Clara, que eu achei lindíssimas. Eu lembro de um Patinho Feio que eu fui, que era infantil, mas era encantadora a montagem que a Maria Clara dirigiu na época. E comecei a ver uns espetáculos adultos. E aí comecei a gostar do teatro. E no colégio, eu comecei aquela coisa do... Aí chegou a história do colégio, já era ensino... Hoje em dia não sei como é que é, segundo grau. Hoje é ensino médio. Hoje é ensino médio. Aí tinha uma galera a fim de montar... Eu, inclusive, tinha uma galera com essa coisa de fazer uma peça. Tinha uma professora que apoiava. Aí tinha teatro na sua escola? Tinha um teatro lindo. Um auditório super com palco, super bacana. E aí a gente montou uma peça que eu escrevi, inclusive, chamada Juventude em Delírio, da minha autoria e tal. Então, além disso, ele é roteirista, tá? Escrevi essa peça. Desde o primeiro roteiro dele. E aí o teatro... desde esse aí. Desde aí o primeiro roteiro. Evoluiu, né? Foram para 2 páginas, tô zoando. Não. Aí a gente montou essa peça, esse grupo, aí foi muito legal. Aí foi incrível. Aí eu me encontrei, aí eu vi que dava para fazer coisas, né? Não fiquei dependendo. E nesse espetáculo do cinema, você atuou, né? ou você Atuei também, já pensou na cenografia? Não, aí atuava e, claro, né? Para quem que sobrou, pensar na cenografia, no figurino. Você também? Eu também. Porque eu sempre desenhei também. Eu tinha essa coisa do desenho, eu imaginava tudo. Eu já tinha essa coisa, assim, de pensar em tudo, de visualizar tudo. Aí você levava a ideia pro diretor e... Não, era uma direção coletiva, era da gente, não tinha nem diretor. Ele dirigia também. E aí tinha umas pessoas no grupo... Que a gente brinca, desculpa, mas é que a gente brinca, né, que o teatro, o artista de teatro é aquele artista múltiplo que pega tudo, tem uma noção, por isso que a gente fala que é a base de tudo, porque tem uma noção de tudo. E claro, você se encantou com a cenografia, mas tem todo o conhecimento de toda essa arte toda. E o cinema é mais nichado, né? Cada um. Então aí logo... Assim, exatamente. Teatro a gente é contra a regra, a gente é roteirista, a gente é diretor, a gente é e a ideia era minha, a peça era minha, eu que escrevi. Claro que era uma direção coletiva. E tinha umas pessoas no grupo que são atores hoje. Que estão aí, poucas, mas tinha. Que eu tenho contato, inclusive, até hoje. E aí essas pessoas deram uma força na coisa de dirigir e tal. E aí a cenografia, quer dizer, era um cenário super simples, era um telão no fundo, que eu pintei esse telão, o figurino eu briefei as pessoas, olha, vamos fazer assim, assado, traz isso, traz aquilo, e que nem no filme. E foi assim, aí a gente montou, e aí eu, enfim, me encontrei na coisa do teatro, que o teatro era viável, era possível de fazer, né? Não dependia da grana para comprar filme, de câmera, de nada disso, que era um material caro. E aí pronto, aí o teatro me ganhou. O teatro que eu via fora me inspirou muito, me inspirava muito e tal. E aí o Esperando Godot entrou meio aí nessa fase que eu comecei a ter curiosidade pelo teatro. Que a gente estava falando exatamente isso, antes de abrir as câmeras aqui, gente, sobre... mostrando, né, que nosso podcast aqui tem a inspiração do espetáculo Esperando Godot. E rapidamente, tipo assim, eu tenho uma história para contar sobre o espetáculo. Então, chegou o momento. Conte aí chegou pra a nossa hora. E aí, o que me encantou? A primeira... porque eu tenho uma coleção, aquela coleção de teatro vivo. A minha irmã mais velha,
me viu com essa coisa do teatro, e saía no Jornaleiro uma coleção Teatro Vivo. Cada semana saía um livrinho com peças super importantes do teatro. E ela foi colecionando, foi comprando para mim, assim, meio presente para mim. E aí tem o Esperando Godot no meio das peças todas. E aí e tem umas fotografias no início, tem uma introdução super bacana que fala da peça, explica a peça, fala das montagens. Massa. Aí tem uma foto de uma cena do Esperando Godot. Não sei por que o Esperando Godot me encantou aquela imagem dos dois personagens com aquela árvore seca atrás. E, se eu não me engano, é uma foto da Cacilda Becker. Nossa. Que ela faleceu fazendo essa peça, né? Parece que no intervalo da peça ela teve um aneurisma no camarim. Nossa. Ela morreu em cartaz, ela morreu no meio de uma sessão. Me corrijam alguém que saiba melhor isso. Também não. Ela morreu fazendo essa peça, Esperando Godot. Bota lá o link, a extrema Google. concentração que ela entrava para fazer os personagens, ela se jogava. Enfim, foi assim que ela faleceu. Era ela, eu esqueci o outro ator que fazia com ela, mas nesse livrinho tem. E essa foto me impressionou muito. Ela está sentada no chão, assim, uma expressão muito forte, assim, com os braços abertos, assim, sentada, com as pernas assim, com aquela roupinha, o chapeuzinho, aquele terno surrado, e aquela árvore, uma foto preto e branco, aquilo achei tão bonito aquilo, e essa coisa Esperando Godot, e essa descoberta das peças, eu comecei a querer ler as peças, né, conhecer essas peças de teatro e tal, aí tive contato, aí fui atrás daquela 6 personagens à procura de um autor, comecei a investigar, comecei a ir atrás, entendeu? Que legal, Esperando Godot fez parte da sua descoberta, assim, né? Fez parte. Eu lembro, assim, que foi a primeira desses classicões, assim, do teatro, desse universo, né, do teatro. Foi a primeira peça que me chamou, assim, a atenção. Que bacana. Entendeu? Quando Assim, você começou a ler, você era aquela pessoa que lia e já ia montando o cenário na cabeça? Já. Eu ia perguntar disso, como é que a jeito. criatividade dele em relação ao teatro, ao cenário? Eu já vou logo vendo, imaginando como é que... Vem naturalmente na cabeça, assim. Tem muitos autores que são super descritivos, né? Tem. Mas tem como, tudo. como Nelson Rodrigues, né? Descreve bastante coisa, Cada né? detalhe, em cada pausa, cada respiração, né? Agora tem autores mas, não, assim, que mas é em bem relação à livre. cenografia, também tem autores que descrevem tudo. Alguns descrevem nos mínimos detalhes. Eu até acompanho, leio aquilo, procuro entender o que ele pensou, até para poder entender a cena, para onde que o personagem está indo e tal. A princípio, sim, eu leio aquilo. Mas eu nunca fiz uma peça que precisasse seguir uma cenografia explicada. Assim, Tem que ser aquilo ali. Né? Até porque esses cenários descritos geralmente são cenários caros, né? Porque teve a minha fase de aderecista no teatro. Aí tem a história, né? A coisa do ator, de ser ator e tal. Depois do colégio eu fui fazer um curso de teatro, um curso livre, e que esse curso virou... Eu estava assim, isso era 78, 79, foi uma época muito legal nesse sentido, porque era para dos grupos de teatro no Rio. Então tinha um movimento muito forte de coletivos, de trabalhos colaborativos, de grupos super criativos e tal. E aí tinha aparecido o Asdrubal Tosso Trombone, do Hamilton Vaz Pereira, tinha o Manhas e Manias, do Zé Lavigne, que dirigia, o Zé Lavigne dirigia. Tinha grupos da periferia, o grupo tal da periferia, que faziam uns trabalhos muito legais. Tinham muitos grupos. Foi um ressurgimento, né? Pós-ditadura, uma coisa de liberdade. Porque assim, a gente estava na ditadura, inclusive, ainda bem... 80, você falou? Não. 80 ainda era. 80. Começou a ficar mais branda. Né? Mas assim, essa coisa dos grupos, inclusive, tinha uma postura... a gente tinha uma postura política, porque a gente estava rompendo com o teatrão comercial. A gente odiava esse teatro que eu comecei a gostar, que eu comecei a ler e que existia... E também as comédias, né? O teatrão comercial, né? Sim. A gente meio combatia esse teatro. Tinha uma coisa assim, jovem combativa. A gente fazia algo político, programático. Tinha uma coisa política nesse teatro mais pobre, sem recurso. A própria linguagem que a gente usava. Tinha uma pesquisa de linguagem. A gente levava assim um ano trabalhando um texto antes de estrear.
a gente respeitava muito o processo criativo. A gente só estreava um espetáculo quando o espetáculo a gente sentisse que estava pronto. Não era Não uma tinha coisa de pressa produção. Não. Hoje em dia você tem, sei lá, 2 meses para E a gente montar um fazia sem espetáculo. dinheiro, porque hoje em dia tudo virou projeto com edital e tal. Nessa época a gente conseguia fazer. Tudo bem, era sem dinheiro, a gente não ganhava dinheiro nenhum. E tinha um público que ia assistir. Bilheteria, Entendeu? né? E aí esse curso virou um grupo desses, o meu grupo, que chamava Minha Mãe Não Vai Gostar. Porque assim, Adorei. porque os pais, Adorei. tinha uma coisa, os pais torciam o nariz, assim, os pais não Sim, queriam que a gente adorei fizesse esse teatro. nome. Nessa Aham. época era uma coisa esquisita fazer teatro, era uma gente esquisita. Essa gente Não era esquisita. uma gente bem vista, era uma gente esquisita, estranha. Entendeu? Ainda tinha muito preconceito com a coisa do teatro, da televisão. Entendeu? Quando eu conheci a Sônia Braga, o que falavam mal dela. Sério? Não, sempre, das atrizes. Falavam. As atrizes eram fulana, putas. tratava Eram assim, mulheres da vida. tá andando com fulano, cada hora tá com um. Tá Sim, andando com sim. fulano, tá. Entendeu? Não é pra casar, Eu né? ficava para morrer, assim, mas, enfim, é uma idade que a gente está muito exposto a isso e não sabe nem muito se defender, né? E olhando bem, as coisas não mudaram muito, né? Mudaram, mas existia Mudaram, uma mas grande ainda parcela conservadora Ainda existe, desse conservadorismo que cada vez mais aumentando. é, E acho em que era- questão a política Que também, né? 2023 Dependendo tem da, uma- a da gente pessoa tá que está no período, poder, ela... Tem isso, né? Uma boa parte da população que eu acho que estava enrustida veio à tona, tá aí, Sim. né? Tendo espaço para mostrar quem são. Sim. É uma gente que Preconceituosa. pensa dessa maneira, infelizmente, né? Porque quando a ditadura acabou, assim, saindo um pouquinho do assunto do teatro, lá no começo dos anos 80, claro que uma parcela dessa população enrustiu, que era a favor da ditadura, engoliu esse sapo. E Quando veio agora as eleições tá gritando, né? diretas, lá no 85, Sim, por sim. aí, né? Então, claro, aí enrustiram, né? Tiveram que enfiar o rabinho entre as pernas. E agora meio que os que vieram depois, os filhos, sei lá quem são essas pessoas, estão aí agora aproveitando, né, esse momento para botar suas garrinhas de fora. Mas aí, então teve essa questão dos grupos, que foi uma experiência muito importante de formação como ator, principalmente, nesse momento. A coisa do ator, aprendi muito, assim. Essa Foram quantos referência- anos desse... Quantos anos durou? Do grupo. 3 anos. No total, todo o nosso processo, a gente estreou um espetáculo, Jogos na Hora da Sesta. Qual o nome? Desculpa. Jogos na Hora da Sesta, de uma autora argentina, Roma Maiel. A gente fez um bom sucesso, a gente ficou quase 1 ano fazendo essa peça. A gente entupiu o Parque Lage, Nossa, que bacana. no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro era menor, não sei, era tão diferente, tinha menos gente, sabe? Assim, você encontrava as pessoas, assim. Todo mundo se conhecia todo mundo se conhecia. desse meio, né? Eu lembro daquele parque lá, e a peça era super mambembe, assim, quase não tinha cenário, o figurino era muito simples, era muito... Mas a gente conseguiu construir uma linguagem cênica, de atuação e tal, e que que envolvia muito a plateia, ninguém torcia, e a peça era muito legal também. Porque era uma peça jovem, é um texto que fala de criança, a violência, a infância e a violência, e são personagens, as personagens são crianças que levam para as brincadeiras deles, no playzinho lá do prédio que eles moram, toda a loucura, a maldade e o preconceito dos pais, dos adultos. Então, eles reproduzem tudo que eles trazem de casa nas brincadeiras deles, inocentemente. Então, isso ficava muito nítido, essa crítica, né? E era tudo que ele queria falar, porque era uma época assim, que você queria sair de casa, que você implicava com seus pais, entendeu? Achava seus pais caretas, e os pais não gostavam de teatro, implicavam porque a gente fazia teatro. Então tinha um conflito de geração forte nesse momento. E isso A gente, requer com um 18 estudo, anos, né? queria sair de casa, queria ter seu quarto, pendurar seu pôster, ter a sua casa do jeito que você quisesse. E muita gente saía de casa e ia dividir apartamento. Pendurar o E hoje no pôster. Brasil as pessoas estão Pois voltando pra voltou casa tudo dos... pra trás, Estão entendeu? voltando pra casa dos pais com É. 35, porque não dá nem pra fazer uma Não, cesta, e a gente comer a saía. cesta básica. Nossa. Entendeu? A gente ia dividir apartamento, se virava e saía mesmo. Os pais enlouqueciam, a gente saía, depois fazia as pazes. Então tinha tudo isso, foi um momento muito rico, assim,
Foi um rito de passagem, assim, para mim, esse momento do grupo, desse meu grupo. O nome foi esse, porque a gente começou a dar uns nomes super pornográficos pro grupo. Vai chocar a sociedade. A gente começou a sacanear, dar uns nomes super obscenos. Igual os assim. privilegiados, né? Só fala que eram os por grupos aí. privilegiados. Mas tem e um aí, nome. Uma menina do grupo, a Raquel, ai não, gente, esse nome não, porque minha mãe não vai gostar. Pronto. É o nome. Minha mãe não vai gostar. E aí ficou. E aí foi e legal. Viralizou. A gente foi pra Bahia, a gente viajou com a peça, fomos pro Festival de Arte Bahia. Que bacana. Aí foi o maior sucesso. Aí tinha gente assim, que não descolava da gente, entendeu? Tinha uns agregados, que a gente ficou hospedado lá numas casas. Era produzido pela Universidade da Bahia, Federal da Bahia. E aí deram hospedagem pra gente e tudo. E teve uma época que a gente ficou numa casa da dona de um dos hotéis, tinha uma casa vazia, a gente ficou nessa casa. E aí tinha uns agregados, assim, que me colaram com a gente, e todo mundo dormindo em colchão, assim, no chão, assim. Os fãs. Tinha uns fãs, E tinha uma paranoia, tinha uma menina, Bia, que ela tinha paranoia com a coisa da ditadura, né? Porque tinha essa coisa da ditadura, infiltrava umas figuras, assim, para tomar conta, para ficar de olho. Então ela ficava com medo, assim, aquele ali é infiltrado. E ela tinha uma história na família, meio com essa coisa da política. Tinha uma história dela lá, que eu nem sei direito agora, mas tinha. E ela tinha esse olhar, assim. E eu lembro que tinha um menino que colou com a gente, não sabia nem de onde ele apareceu, mas... Pronto, infiltrado. Começou a dormir lá com a gente, descolava da gente. Era um hippie louco e ela achou que era um militar. E aí e a Bia começou a ficar paranoica com esse cara e começou a falar. E eu, nessa época, eu nem entendia muito bem, eu era meio alienadozinho, assim, com essa coisa que estava acontecendo, né? Eu não entendia muito. Entendia um pouco só. E achava aquilo muita paranoia, não sei o quê. Mas, enfim, aí acabou, o festival acabou, o cara sumiu, não deu em nada, mas existia essa coisa também, que é curiosa e interessante de comentar. E aí, depois, esse grupo acabou, aí ninguém ganhava dinheiro, eu não ganhava dinheiro nenhum, e aí chegou a minha vontade de sair de casa também. E aí, para sair de casa... Tem que achar uma profissão, tem que ganhar dinheiro. E aí, resumindo, não vou contar todos os detalhes, calhou nas idas e vindas da história. Eu fui num barracão de escola de samba para pegar um trabalho, uma encomenda de um trabalho e tal, numa escola de samba. E aí nunca tinha ido. Mas eu já tinha uma curiosidade daqueles dias. Eu fui ver um desfile uns anos antes, lá na Sapucaí. Eu já tinha uma curiosidade por aquele universo. Quando eu fui nesse barracão, eu dei uma pirada. Caramba, que incrível, né? Tudo junto ao mesmo tempo, aquela loucura, purpurina. E eu tinha que ir lá várias vezes por causa dessa encomenda desse trabalho. E conheci o carnavalesco, que era o Fernando Pinto, na época, que era um super artista, assim, que também tinha uma história com teatro, ele foi dizer croquetes. Muito legal. Ele fazia o figurino da Simone, fez aquele disco Cigarra da Simone, foi ele, o desenho da LP, gente, que abria assim a capa. O desenho do Fernando Pinto. E aí conheci o Fernando Pinto, colei com o Fernando Pinto, que nem eu colei com a Sônia Braga naquela época, e falei, olha, quero trabalhar com isso, quero trabalhar na sua equipe e tal, e ele, ok. Aí no ano seguinte ele foi para a Mocidade Independente, de Padre Miguel, fazer um carnaval lá, eu fui junto, e aí fui aprendendo na marra, assim, fui jogado aos leões, assim, eu não sabia nada, não sei o que ele viu na minha cara, que ele me colocou na equipe, em você. Confiou, eu não sabia nem cola que usa, colar uma pena, e fui meio que com o meu jeito, né, lá da casinha dos cenáriozinhos de caixa de sapato, essa coisa dessa habilidade, né, que já vi. Hoje eu consigo ver assim. Fui metendo a mão, fui metendo a cara, fui aprendendo, passei muito sufoco, assim, né, fiz merda, fiz coisa errada, mas fui insistir, porque tinha que pagar o aluguel, assim. Tive vários momentos querendo ir embora, vou embora, não vou ficar, vou embora, não quero ir para lá, mas... Era a época que não tinha cola quente. Do aluguel. Não. Era a época que não tinha cola quente. Você sempre se imagina sem cola quente na vida? Não, gente, era não tudo dá. Cola de sapateiro. Cola de sapateiro que ficava com uma dor de cabeça infernal. É o cheiro, né? Tudo cola de sapateiro ou cola de isopor. Fazer trabalho sem cola quente. Fazer maquete. Sem cola quente. A maquete que você tem que apresentar pro João a semana que vem. Depois te fala. E aí foi assim,
aprendi na marra, fui fazendo. Cara, no final desse eu já estava pegando assim, chapéu de porta... Olha a responsabilidade. Eu já pegando chapéu de porta-bandeira para fazer. Nessa mesma... E você, quando você era criança, assim, naquela época da caixa de papelão, você chegava a fazer, tipo, um chapéu, alguma coisa assim? Não. Só aquilo mesmo? Só cenografia, sem adereço. Sem o adereço. Porque o adereço, assim, ele também tem uma coisa do desenho, né? Sim. Tem uma coisa da habilidade manual. Eu não comecei pelo chapéu lá na escola de samba. Só que são 6 meses que você fica ali dentro, entendeu? E não sei, eu acho que eu fui desenvolvendo uma atividade. Eu comecei colando escama numa escultura de um peixe. Aí eu sabia fazer isso, né? Sobreponta escaminha por escaminha e tal. Comecei a me dar esse trabalho no início, fui fazendo. Aí eu fui partindo para outras coisas. Vai passando de fase, igual o videogame. E aí você vai, quando você tem habilidade para o negócio, eu acho que flui, né? No final eu estava dando conta, assim. Claro que eu fiz outras coisas parecidas antes, em termos de fantasia, de adereço de fantasia para o professor vestir. Uhum. E aí chegou a hora do chapéu, não tinha ninguém para fazer, porque no final é uma loucura. E ficou assim, para a última hora esse chapéu. Virei uma noite fazendo. Imagina. Muito louco, foi bem complicado. Mas saiu, assim, de manhã cedo, porque a escola também desfilava. Era uma loucura, né? O desfile até de manhã. Até hoje, uma loucura. Então... Esse ano foi o primeiro ano que eu desfilei. Gente, tudo é... Não, tinha uma coisa maluca. É lindo assim, e louco, né? Muito louco, muito louco. E aí tinha isso, você não tem ideia de quem... E o barracão nessa época era na Praça 11, era perto do Sambódromo. Você fica ouvindo o desfile aquilo ali te dá e você não sabe em que pé que tá, se a tua escola do chapéu já tá entrando. E o João lá desesperado fazendo chapéu. Alguém vai vir atrás de mim aqui, eu tô aqui, a cola acabando. Não, gente. Eu acho que hoje está mais profissional, mas nessa época... Mas ainda é tudo muito... Acho que sim. Eu admiro muito as pessoas que trabalham em escola de samba, as pessoas da harmonia, principalmente, né? Que elas estão ali na escola tentando fazer aquela coisa funcionar. Porque é impressionante. É muita correria. Um rádio passa para o outro, que passa para o outro, passa para o outro. Para sair uma informação truncada ali e falar... É uma loucura. Falei com você, não falou, mas... Não, aquele erro de comunicação. Hoje está muito mais amarrado tudo, né? Profissionalizou muito, assim. Você vê pelo resultado e tal. Mas nessa época ainda era muito na paixão, assim. Muito, entendeu? Acho que tinha muita confusão, assim. Tinham carros que entravam inacabados, assim. E ainda muito tem inacabado. hoje. E desfilava. Vai ter que entrar. Na mocidade que teve um carro completamente inacabado. E a mocidade ganhou o carnaval. Mentira. Porque é política, né? Assim, ganhou. Cara, eu mas acredito ainda muito nessa... Agora era muito inédito, assim, o enredo. Também do Fernando Pinto, que foi o Ziriguidum 2001. Que era um enredo interplanetário, só que com a pegada do Fernando Pinto era kit. Ai, mentira que você lembra o nome do enredo todo, duvido. Lembro, Ziriguidum 2001, isso aí o samba. Não, deveria... não é possível que seja tão pequeno. Vamos botar corte pro Instagram. Deveria ser Ziriguidum 2001, enquanto era só o orixá aqueles nomes enormes. Não era não? Não, era sucinto. Por isso que não ganhou. Se fosse ganhou. Ganhou? Foi campeã desse ano, eu tô falando. Foi campeã. A gente inaugurou o Sambódromo em 84, com Mamãe Eu Quero Manaus, tudo com o Fernando Pinto. Eu trabalhei em vários carnavais com ele, que foi também um mestre para mim, assim, aprendi muita coisa com ele. E agora eu quero dizer também que nessa função, agora isso, assim, a experiência do ator, né, quando eu trabalho hoje num figurino, numa cenografia, a experiência que eu tenho do teatro, ter estado no lugar do ator, né? Porque assim, você tem que estudar o texto, você tem que entender do personagem para você fazer um figurino, né? O lugar que aquele personagem mora, o perfil daquele personagem, a classe social, o que ele está sentindo, por onde ele está passando, qual a emoção que ele está vivendo na cena, qual a situação, enfim, tem todo um estudo da dramaturgia e tal que o teatro me deu, assim. Então, até hoje, eu tenho referência do meu grupo, que foi a minha grande escola de atuação, dessa relação do ator com a cena. Foi super importante, me marcou para toda a vida. E não só a mim, aos meus amigos, que alguns são atores, que estão atuando. Quando a gente conversa disso, a opinião é a mesma. Entendeu? Todo mundo fecha com certeza.
entendeu? Hoje, a minha referência foi aquela época, foi o nosso grupo e tal, até hoje. E saindo do samba, você foi para qual caminho aí? Fui pro Teatro Municipal, aí o carnaval acabou, a gente fica desempregado. Aí isso ainda como cenógrafo, né? Não, como aderecista. Aí eu fui pro Teatro Municipal, consegui entrar para uma vaga lá de aderecista de cenografia. Aí virei funcionário do Municipal. Aí fui conhecer o mundo, aí da escola de samba, que é uma coisa grandiosa, fui pro mundo da ópera e do balé. Do que Teatro chique, Municipal. né? E aí, eu falo isso, assim, eu tive essa formação, assim, de grandes espetáculos. Não é uma formação que a acadêmica. Não, nenhuma... e a acadêmica veio lá na frente. Então, a formação acadêmica, eu acho que, claro, não desmerecendo, é super importante, porque a gente. A questão de conhecimento é enorme, mas a prática, a acadêmica ainda peca muito. E isso só na vida que você conseguiu, imagina. Aprendeu. Eu digo que é 80% desde pequenininho. Acadêmica fica com os 30%. Eu esqueci de comentar isso. Na época que eu terminei o 2º grau, eu dei uma chutada de balde, né? Essa coisa de sair de casa. Era muito importante para mim. Foi assim... Preciso virar essa chave, né? E aí eu dei uma chutada na coisa. Não aguentava mais aquela rotina de colégio. Eu achava um saco aquilo. Eu detestava. Foi difícil. Então, quando eu vi que eu podia seguir um outro caminho... que a minha mãe sossegou, assim, minha mãe ficava apavorada. Ai, termina pelo menos o que eu estava... Colégio. Depois do teatro, foi uma doideira. Eu estava meio que... Entendeu? Repeti de ano, repeti o 1º ano, foi um drama e tal. Então, quando eu terminei, assim, aí eu meio que... Não fiz vestibular, adiei esse plano. Virou hippie, foi vender a minha arte na praia. Vender pulseirinha na praia. O mais parecido que eu fiz com isso foi estampar a camiseta. Gente, tá rindo. Mas assim, eu sobrevivi assim. Não, mas é isso. O resto da casa que eu fui morar... E sobrevive hoje ainda. Estampa umas estrelas aí que eu compro. Eu estampava blusas pra uma loja em Copacabana. Muito chique. É chique. A gente tá falando de vender na praia. Vender na praia. Já vendi pra amigos também. Também teve essa fase dos amigos. Mas tinha um lugar certinho, assim. Eu comecei a ganhar dinheiro com isso. E nada contra esse trabalho também. Não, imagina. Sim. Deu pra eu. Gente, com certeza. Claro. Outra época, artista não morre de fome, meu filho. Exatamente. Se vai fazer a pulseirinha bem feita. O artista tem que saber fazer de tudo. E aí, então teve essa chutada de balde, voltando um pouquinho lá atrás. E aí teve o carnaval, aí teve o Teatro Municipal, então tem essa experiência com um espetáculo grandioso. O Teatro Municipal, a ópera e o balé é uma outra linguagem estética, diferente da escola de samba, são outros materiais. Tem a coisa do grandioso, mas tem o pé no teatro, né, na dança, na música, no efeito cênico do palco, né, da luz do palco. É diferente da escola de samba a nível estético, de acabamento, né, Sim, a ópera é uma outra coisa, um espetáculo. É um outro mundo. Você trabalha com realismo, teatro com cenografia realista ou não, mas tem o conceito é outro. Eu vou trazer a Juliana, uma amiga minha, que ela é diretora, que está em cartaz agora lá em Ouro Preto com o espetáculo Aleijadinho. Ela é diretora de ópera. Eu vi uma matéria. Ela é maravilhosa. Vi uma matéria que sobre essa montagem. Ju, estou te esperando. Quando você voltar de Minas, você vai vir para cá. Maravilhosa. E eu vejo o trabalho que você presenciou de uma ópera, né? Que e aí, nessa época... Muitos atores, muitos cantores, né? E assim, tinha uma coisa engraçada. Na equipe, todo mundo morava longe, pelos subúrbios. E aí, quando tinha os ensaios gerais, eu morava em Santa Teresa, né? Na tal casa que eu fui dividir com os amigos. E aí, quando eu tinha que ir, tinha os ensaios gerais no Teatro Municipal. Eu adoro, imagina, ir pro Teatro Municipal, andar aqui... funcionário da casa, assim, livre, solto lá dentro. E eu adorava ir para os ensaios gerais e ninguém gostava. A galera da central técnica, da oficina que fazia tudo, cenário, adereço, figurino, ninguém gostava de ir. Então, meus chefes pegavam assim, era eu e o Nery, o meu colega, que ele confiava, que ele contava, para ir para os ensaios gerais
acompanhar os ensaios gerais, ver o que quebrava, ver o que tinha que consertar. E estar no Teatro Municipal e estar no Teatro Municipal, entendeu? Loucura, maravilhosa. Gente, eu ia ficar o dia inteiro assim, gente, ó, tô descendo aqui a escada, hein? Não. Gente, eu vou contar uma história. Eu fui num show no Teatro Municipal e consegui no final do show, no show do Ney Matogrosso. E aí eu queria falar com ele. Eu não sou tiete, mas o Ney Matogrosso falou assim, cara, vou lá. E aí eu fingi que eu me perdi. Mentira, Carol. Só pra conhecer os bastidores do teatro. Aí eu entrei, quando eu vi que estava lá no meio do palco, o pessoal desmontando o show. E eu tava assim, com uma roupinha preta, né? Então eu fui lá. Produção. Roupinha preta é ótimo. Eu tava com uma roupinha preta. Enganou legal, aí né? eu fiquei com o meu celular só assim. Bota a mão assim no ouvido. Produção! Gente, eu fiquei tipo uns 20 minutos lá rodando o palco do Teatro Municipal e ninguém lá, todo mundo querendo ir embora, ninguém nem olhando. Aí daqui a pouco chega o João. O que você tá fazendo aqui, garoto? E aí tinha isso. Eu viajava não só de ver os ensaios, de ver o espetáculo em si, os ensaios, de ver por trás também, né? E o próprio teatro, que era uma viagem, né? Rodava aquilo tudo lá. Eu só não subi no ovo, chamado ovo da águia, que todos os funcionários chamavam de aquele globo, que a águia lá no telhado fica, que o pessoal lá chama de ovo da águia. Só faltou chegar lá, quase que eu cheguei. Mas enfim, e aí teve essa coisa do municipal que foi legal. E o municipal, essa coisa do Rio de Janeiro, que eu acho que era um Rio de Janeiro menor, aí as produções eu acho de que era um teatro, Rio de Janeiro, esse Rio de Janeiro menor que você está falando, eu acho que era um Rio de Janeiro não digital. Provavelmente. Verdade. Porque hoje a gente está nesse... Mais longe do digital, porque isso que eu estou contando é anos 80. Por isso que as pessoas eram mais próximas, as coisas... As pessoas tinham... Tinha que marcar, tinha que telefonar. Era orelhão com ficha. Isso, as pessoas iam realmente. Saudades de orelhão. Não era aquilo, vamos marcar. De orelhão pra telefonar da rua. Não era aquela coisa, vamos marcar. Não. De carioca. Era assim, tipo, vamos nos encontrar numa amarelinha, meio-dia. Meio-dia, as pessoas se encontravam. Tinha isso também. Isso sempre teve. Mas rolava um atraso, assim? Porque carioca sempre atrasou, não, né? Isso tinha. Gente, a educação do carioca tem que atrasar. Isso tinha. A educação do carioca mas assim, tinha que ter um tempo para as coisas. Isso demandava um tempo. E a gente vivia com isso muito bem. A gente estava acostumado com... Era assim que funcionava. E aí, essa coisa do Rio de Janeiro menor... Tudo quanto é produção de teatro particular, o tal teatrão, né, comercial e tal, chamava quem para fazer adereço, peruca? O pessoal do municipal, as equipes do municipal. Então você não queria trabalhar com esse teatro comercial e você acabou trabalhando. Aí com a coisa do adereço, aí fui parar no tablado, que o tablado chamava o Zé Carlos, que era o meu chefe para fazer os adereços, o Zé Carlos me levava mais outros para fazer. Então, era o pessoal do municipal que ia. Tinha o Antônio Pedra, que era chapeleiro, ele que fazia os chapéus. O pessoal da perucaria, a Divina. Entendeu? Era a gente que atendia as produções. Hoje em dia tem um monte de gente fazendo, né? Então eu comecei a trabalhar, voltei para o teatro, esse teatro que eu conhecia mais, mas como aderecista. E também trabalhando para pessoas muito legais, assim, figurinistas importantes. Calma Murtinho, que já é falecida. Sim. A filha dela, a Rita Murtinho. Fiz adereços para a Rita, para Marisa Monte, adereços que é mais para shows de Marisa, que ela foi figurinista de alguns shows da Marisa Monte, por exemplo. E aí comecei a conhecer essa galera importante, assim, da cenografia e do figurino do teatro carioca, assim. Eu com o Comar Diniz, também fiz muito trabalho com o Comar Diniz, adereço de cenografia, e aí vendo essas cenografias, né? Meio que aprendendo, muito curioso o tempo todo, entendendo os conceitos e tal, e eles começaram a colar comigo, acho que porque viam que eu por causa da coisa do ator, do teatro, eu tinha um olhar mais abrangente. Eu não era proatividade, um né? Sim. Hein? E você mostra essa proatividade, você não espera, exatamente. né? No dia então, que você observa e faz. E o Comar, por exemplo, colou comigo, porque ele viu que eu não era um cara que só executava, não tinha uma coisa fria. E era até difícil, porque assim, tinha coisas que ele não me explicava o que ele queria, e eu fazia aquilo meio no escuro, era difícil o processo com ele. Porque ele não dava um desenho, ele falava o que era. E eu tinha que adivinhar, e eu fazia umas coisas assim super no escuro, super inseguro. Aí quando eu mostrava, é isso.
mais sofrido, né? Então, várias histórias, assim, dessa vida prática. E ser ator também te ajudou a ter a criatividade. Foi super importante, porque eu tinha esse olhar, eu entendia o porquê daquele adereço, porque aquele apartamento em Nova York, porque a personagem mora. E a cor também, né? Que a cor diz muito sobre o personagem, sobre o que o ator vai passar. Também, entendeu? E então essa coisa do... Aí por isso que eu falo, até hoje, essa experiência do ator, né? De estar do lado de dentro da cena, foi super importante, assim. E aí você, do Teatro Municipal, você já partiu para todo esse trabalho... nos outros teatros, mas... E aí você logo partiu para cenografia, para coisas maiores? Foi. Aí eu comecei a querer fazer cenário, assim. Comecei a querer... Não, cara, eu tenho conhecimento, eu quero ser cenógrafo, mas eu fiquei muito marcado pela coisa do adereço, assim. Todo mundo me chamava para fazer adereço. Uma vez eu fiquei até meio assim, eu fui restaurar um adereço, fiquei muito incomodado numa peça, uma pessoa importante, assim, conhecida, que era minha amiga lá da época do teatro. Fecha aí a câmera, fala quem é. A fofoca completa. E aí ela me chamou, não para fazer um adereço do zero, mas para restaurar um adereço de alguém que tinha feito aquilo. E na coisa de precisar de grana, eu fui. E aí lá na hora, com a mão na massa, aquilo me causou muito desconforto, entendeu? Porra, por que não chamou quem fez para consertar isso? Era uma coisa que estava muito fodida, muito estragada, que já tinha sido usada, ela ia remontar a peça. E eu fiquei muito contrariado. E aí teve um momento lá que eu tive a oportunidade e comentei com ela isso. Olha, por que você não chamou quem fez? Porque eu não sou só aderecista, eu não sou um executor e tal. Aí ela falou assim, eu não te chamei porque você é um ótimo aderecista. Por isso que eu te chamei. Mas aquilo, fui ficando muito desconfortável nessa coisa, porque teve um lado dessa coisa de ir para os bastidores, que como eu tinha experimentado a coisa do ator, de estar em cena, de estar sendo visto, isso tem uma... A gente o gosta. O ego, é verdade. Fala muito aqui. A gente tem isso, uma vaidade natural, nunca foi uma coisa louca, mas assim, a gente tem... É bom estar em cena, é bom o público te ver, eu sempre gostei disso. E eu confesso a vocês que essa coisa de ir para os bastidores me trouxe uma certa frustraçãozinha, assim, de não estar mais em cena. Mas é assim, a vida dos cenógrafos, dos figurinistas, ninguém vê a cara. E tem mais, assim, depois que o espetáculo... Enquanto você está montando o espetáculo, você está ali dentro, está junto, está se divertindo, está sofrendo, está ali envolvido com aquilo e tal, fazendo e tal. Quando a peça estreia, você esquecido. Tchau, beijo. Ninguém lembra de falar seu Aquela nome no final. Aquela galera continua, temporada, teatro, camarim, não sei o quê, e você meio... Aí você nem vai... é chamado pro barzinho mais. Ah lá, ai, Carol, que triste. É triste. Mas e aí, assim, a estreia, você vai na estreia. Aí tem umas 3 sessões que vão as pessoas, seus amigos verem. Aí você começa a ir na 4ª, você já tá... Os amigos já foram. Cenografistas do Rio de Janeiro. Ah lá, o João triste sozinho. Aí você vai fica meio triste, é aquele espetáculo, ninguém vem falar com você, os atores lá comemorando, felizes, também não falam mais com você. Ai, meu Deus. Ai, que horror. Quem é esse cara mesmo? Quem é esse cara que tá passando aqui nos bastidores? Com a blusa preta, e tem que usar roupa preta. Não, detalhe, essa ficha foi caindo num passado meio recente, assim. Sério? De um tempo pra cá, não sei se vai ficando mais velho, mais amador. Já vai abrindo álbum de fotografia saudosista. Começa, né? Você começa a abrir uns canais aí de olhar pra trás, de ver. Aí tem isso, né? Você fica meio órfão, assim, daquele espetáculo. Aí é que você para de ir. Chega uma hora que você para de ir. Não chega, não vou mais. Não. E da hora da peça, não vou mais. É um trabalho perde um pouco sentido. Acho que é todo trabalho autoral. Um cenografista faz um trabalho autoral, uma coisa nova, e igual um livro, né? Mandou pro universo, beijo, tchau. E como que é? E aí depois você passa o tempo, você gosta, não gosto mais daquilo, naquela época não tava... No início você ia lá assistir os atores, aí você ficava um pouco orgulhoso, assim, tipo... Sempre, né? Imagina. Poxa, tava usando o figurino que eu montei, o adereço que eu fiz com todo carinho. Sim. Mas a frustração é um pouquinho depois, assim, né? Quando a peça acaba. Depois que estreia, depois de um tempo, assim, quando a peça entra em temporada,
você vai meio que ficando desnecessário ali, né? Qual espetáculo que você fez um cenário, um figurino que aconteceu isso? Que você sentiu assim, poxa, eu queria estar mais presente aí? Em todos. Em todos. Quando eu falo de um passado meio recente, eu participei recentemente do projeto de teatro musical da Unirio, com o Rubinho, que era o diretor e tal. E a gente montava espetáculos grandiosos, ele pegava espetáculos da Broadway, e ele tinha um apoio do Serpa, da Assis Gran Rio, que é um apaixonado por arte e tal. Mais uma vez Assis Gran Rio, né, que a gente estava falando esses dias e o Serpa meio botava uma grana, assim, apoiava com grana e tal. A gente não ganhava nada, era um projeto acadêmico, mas assim, montava... O último espetáculo que eu fiz com o Rubinho foram 125 figurinos e adereços. Eu enlouqueci, assim. Tem umas fotos minhas super engraçadas que me pegaram os flagrantes, eu assim, eu desmaiado em cima de uma mesa, com as costureiras em volta. Foi uma loucura, mas assim, aquela coisa da paixão, né? Aí esses musicais, eu fiz o Rock and Roll Show, eu fiz o Tommy, fiz 4 musicais, a Ópera Rock Tommy. A Ópera Rock eu entrei como ator, eu tive uma participação. Foi uma loucura, porque eu fazia figurino também. Nunca mais eu faço isso. É muita loucura. Atuava, mesmo sendo uma participação, mas assim, é muita loucura. Você não consegue ver de fora, é um inferno, nunca mais. E fiz o The Book of Mormon, que estourou, assim, foi em 2013, 2014. Foi para a Cidade das Artes, João Caetano, ficou quase um ano em cartaz, já. Tem alguém que está concordando ali que o B. Legal. Ele tá ali assim, ó. Ele tá ali. É nosso técnico ali, tá ali, ó, batendo palma. Então, esse espetáculo, por exemplo, deu nisso, assim. O Rock and Roll Show menos, porque era um grupo muito legal no Rock and Roll Show e era muito divertido, a peça era muito divertida. E eu fui nas festinhas, eu ia e... Eu convivi Obrigada. com ele. Ai, gente. Como eu gostou lá, gente? Eu tô com pena do João. Convidem ele para as festas. Eu fui nas festinhas. Eu não senti tanto isso não, nas festinhas. Que eu fui. Sim. Por um tempo eu fui bastante. Lá eu não senti, não. Mas nos últimos começou a me dar isso assim, entendeu? Mas eu acho que a produção em si, como tá ficando muito, como você falou, né, antes, né? Edital, tempo, prazo. As pessoas... É um produto, né? É um produto. Amigos, né? Principalmente musical, né? Eu acho que como que é uma coisa muito mercadológica ali, o ator tá ali naquele musical, mas já tá fazendo já tá... fazendo outro teste para outro edital, outro musical, outra e produção. naquela correria que eu acho que a vida fica meio corrida mesmo, né? Agora, lá nesse projeto, a gente era meio dono do projeto, que era um projeto acadêmico, não ganhava dinheiro, não tinha bilheteria. Lotava, tinha gente na fila de tarde, público normal, assim, era impressionante. Desde o Rock and Roll Show, fila a tarde inteira, era lá no Unirio, fila lá dentro do Unirio, 4 horas da tarde, a peça era às 9. Nossa! A gente guardando lugar, teve que organizar, até aqui vai sentar, os outros esperam, se tiver lugar extra, muita gente voltava para casa, porque não cabia. Nossa. Era uma loucura, era todos os espetáculos. O The Book of Mormon foi uma loucura, assim. Teve que adaptar o cenário, porque a gente foi para a Cidade das Artes, olha só, um cenário que era do palcão da Unirio, que foi projetado, tinha um tamanho. Cidade das Artes, 10 vezes mais. Mega palco enorme. E a gente meio rindo, assim, eu com o Rubinho, o diretor, não sei o que, a gente foi lá receber o cenário, assim, na Cidade das Artes, um dia de manhã, e a gente sabia que o nosso cenário era uma caixinha. Assim, tinha um telão no fundo, umas casinhas de madeira, funcionava muito bem na Unirio. E aí, quando chega na Cidade das Artes, aí vem um caminhão enorme. E os técnicos da Cidade das Artes, que iam ajudar a montar, todos esperando, com a roupinha preta. Aí eu saio com uma sacola de mercado. Sai com uma sacola de mercado. Exatamente. E o Rubinho também esperando, que ele chegou na frente. Aí o Rubinho vai abrir o caminhão. Tem 3 caixinhas de papelão. E os técnicos lá, né?
Achando que ia chegar... O João rindo de nervoso. Eu já tô imaginando aquela cena, o caminhão abrindo, todo mundo indo. Aí sai... Botando sua cabecinha assim. 4 negocinhos saindo. Pra que aquele caminhão? Por que a Unirio contratou uma porra de um caminhão tão gigantesco daquele? É pra humilhar, Uma Kombi resolvi. Não, tô brincando, também não assim não, mas o caminhãozinho uma Kombi daria. Mas enfim, aí chegou o cenário, aquele cenário pequenininho. Aí o que acontece? O palco do Cidade das Artes é um puta palco. E o que acontece num palco italiano, de um teatro feito para ser teatro? Ele tem os reguladores, que ele diminui a boca de cena. Né? Então os caras... Porque acontece isso, pode ir qualquer espetáculo para lá, vindo de um outro teatro, que o cenário não foi projetado para aquele tamanho do total. E a maioria dos teatros são em teatros pequenos mesmo. Aí vai para lá, claro, e tem que ter. Todos esses teatros têm, o João Caetano tem, o Carlos Gomes, o Municipal, tem os tais reguladores de boca de cena. São os trainees que entram, tem rodinha. Mas o problema é regular. Mas o problema é regular pro tamanho da Unirio, né? Não, deu super certo. Deu. Ainda bem. Deu super certo, ficou tudo proporcional. E ainda tinha um ciclorama, que na Unirio não tinha. Conta aí o que é ciclorama, que é um glossário também aqui no podcast. Ciclorama é uma tela branca gigante que tem no fundo do palco, que cria efeitos de infinito com a luz. Tem uma iluminação própria, um equipamento de luz própria, que quando aquilo acende, faz um infinito, faz um céu, por exemplo, e não faz sombra do ator, porque a luz é bem junto dele, fica uma tela, uma luz lavada, assim, não faz sombra, cria um efeito de infinito. Sim. E aí o cenário, grande parte do cenário de Book of Mormon se passa numa aldeia na África, uma aldeia muito pobre na África, ao ar livre. Então, a gente usou o ciclorama lá. Tinha até funcionava, um telão, né? Na Unirio, mas se não me falha a memória, a gente nem usou esse telão que eu pintei, na verdade, esse telão de um céu meio de areia, assim. Dá uma raiva de você fazer alguma coisa, chegar na hora, não vai usar não, aí você diretor, já pegou 300 horas pra fazer esse negócio. Nesse caso não, porque ficou tão legal o fundo infinito, aquele céu que o pessoal do teatro ofereceu, né? E aí ficou ótimo. Mas em alguma outra montagem, você já fez alguma coisa que você falou assim, cara, tá muito legal. 300 aí você horas pega aquele diretor que fala assim, não quero isso mais não. Lembra de alguma história assim? Tem. Mas não vale a pena contar, não. Arrasada. Não precisa falar o nome, só pra gente saber se aconteceu. A cara dele, gente. A cara já tá dizendo tudo, né? Acabei de lembrar. Eu ainda guardo lá o programa dessa peça, mas eu penso seriamente em deletar. Gente, assim. Então foi realmente trash. Foi trash. Foi trash. Porque teatro sempre tem uns babados fortes. Foi figurino, né? Que é mais complicado, é que você mexe com as vaidades do ator. Sim. Aí a atriz deu piti. Foi um espetáculo que eu cheguei na última hora, me chamaram em cima da hora para fazer. Depois eu descobri que a figurinista, que era a esposa do ator principal, aí esse ator principal é que capitalizou os patrocinadores. Ai, gente, eu só fui descobrir toda uma história, que tinha toda uma tensão que tinha por trás, mas já estava dentro, eu já tinha aceitado fazer. Já tinha dado a minha palavra. Nossa. Já tinha assinado o contrato. Aí eu descobri a realidade da situação. Aí a tal figurinista, percebendo tudo aquilo, saiu do trabalho. Não pegou. Muito certa ela. Muito correta, né? E eu caí de gaiato no navio. Aí eu peguei o trabalho. E entrou e pelo aí cano. mergulhei na loucura que tava. Entrei pelo cano, assim, em termos de criação, de relacionamento. Nossa. Com o diretor, com o tal ator. Não, de ator bater pé, assim, não vou usar, da chilique, ator famoso. Ai, gente. Chilique, foi horrível, os outros atores olhando espantados. E eu vou te falar, essas essas coisas acontecem. Eu já trabalhei uma vez com um ator que ele, não, eu quero fazer com aquela cadeira, se não for com aquela cadeira eu não vou fazer. E era o dia do espetáculo, você tinha que correr atrás, a cidade não tinha aquela cadeira. Tipo, uma cadeira de rodinha e na peça nem combinava, que nem existia na época. Não, a cadeira fazia assim, tipo... Tinha sentido. Tinha sentido, mas assim, ele nem sentou nessa cadeira. Ai, que ódio. E aí a gente teve que correr atrás de uma cadeira que não tinha na cidade, a gente teve que virar, pegar emprestado, porque o ator falou, se não tiver essa cadeira eu não vou fazer. É o ego, né? É complicado,
esse ator, ele ensaiou o tempo todo com uma roupa dele que não tinha nada a ver com o personagem. Ele estava ensaiando como tá ensaiando, mas eu pensando no figurino para ele. Tinha alguns figurinos, tinha umas trocas de roupa. E aí, cara, eu consegui apoio daquela loja de inverno, como é que chama? Que vende casacos de inverno, que tem em Ipanema, consegui apoio da loja, a produção conseguiu. Loja de inverno. Consegui uns sobretudos, umas coisas. E ele não eu queria fazer ele meio chique, meio... O cara estava desempregado e tal, mas na minha interpretação, ele mantinha a linha, né? Uma elegância, né? Cara, ele não queria usar nada, ele não usou nada. Ele queria usar a roupa que ele ensaiou aqueles meses. Não, agora eu já ensaiei com essa roupa, sabe? Como a roupa está impregnada. Do meu personagem. Tudo bem, eu acho que até tem isso também. Mas aí ele tem que entender que tem o trabalho do figurinista para isso, né, gente? Meio que amigo também dele e tal, e... Passou o pano, né? Enfim, foi bem complicado. Pano. Essas coisas acontecem. Muito complicado. Não deveriam acontecer em atores. Atrizes. Então tem... acho que eu falei mais dessa peça. Aí... Não, acontece mas essas coisas, tem bom, essas coisas. É difícil, às vezes é difícil lidar com o ator. E já tem... agora, ao mesmo tempo, vamos falar da coisa boa dessa peça. Tinha atores ótimos em volta. Inclusive, o outro personagem que o outro ator fazia, e tinha a ver com o personagem dele também, foi pegando tudo que o principal não queria. Coitado. Então, eu não aproveitei tudo. Maravilhoso. Então vamos fazer ele brilhar, né? Aí passei tudo pro outro personagem. Mas, João, eu acho que são essas experiências que faz as outras ficarem cada vez melhores. Essa sujeira da vida, da profissão, que eu acho que... A escada, né? Que você já consegue, na próxima produção, já entender o que vai acontecer. Não, já ficando já esperto. Não entra mais em roubadas. Já diz não, como é que, já sabe como é que é isso, como é que vai ser, tem isso, tem aquilo, com dinheiro, sem dinheiro. E isso a gente só aprende fazendo. Não tem como, não tem faculdade que ensine. Só sentindo na pele. Só meter na cara. Vai diminuindo os perrengues que vai passando pela experiência. Esperto, entendeu? Por isso, fica aí a dica. Não esqueçam de pedir emprego para as pessoas. Não tenham vergonha de ir lá, bater na porta e pedir. Bater na porta para fazer o filme. Eu tenho roteiro. E a sua vida acadêmica? Mas é real. É sempre assim. Foi a partir Menina, desse... vida acadêmica. Como que foi? Foi a partir desse meu conflito, assim, de querer ser cenógrafo figurinista, me sentir cenógrafo figurinista e ter ficado rotulado como aderecista. Ninguém me chamava para... Gente, como é que eu vou provar aí que eu sou cenógrafo e tal? Fiz algumas coisas, assim, com os diretores que eu conhecia. E aí na Cal eu comecei a fazer as formaturas da Cal, que às vezes tinha alguma cenografia, mas era mais em cima de figurino. Aquilo foi me dando uma certeza, assim, de que eu estava no caminho mesmo disso. E aí, eu fui para a TV Globo, em um determinado momento. E na TV Globo, eu fui trabalhar com produção de arte lá na TV Globo e tal. E teve um momento que começou a rolar na TV Globo uma conversa de que os contratados para essa área de cenografia, produção de arte, tinha que ser formado na área, ou de história, ou de cenografia. Começou um rumor, e porque assim, a galera lá, muita gente aprendeu lá dentro. Sim. Ou então tinha faculdade de história, e foi fazer, foi fazer produção de arte. Então começou e eu comecei a ficar meio... caramba, a história da faculdade por um tempo, chutei o balde lá atrás. Isso você já estava trabalhando lá? Já, eu lá trabalhando lá. E começou a rolar não sei nem no que deu isso. E aí me veio a coisa da faculdade, gente, eu preciso... E aí... O que dá, desculpa, mas... aquela fica com raiva. O que dá é que muitas vezes pessoas maravilhosas, profissionais... magníficos, como a gente estava falando, de pessoas únicas, como restauradores, como pessoas que nasceram para o ofício e são substituídos por um salário bem menor para o cara que acabou de sair da faculdade sem nenhuma experiência, entendeu? Porque só pelo diploma. Só pelo diploma. Claro que existem exceções, né? Óbvio, claro, né? Mas são coisas que o mercado... Muito controvertido. Esse mercado... Acontece isso mesmo também. E aí juntou duas coisas. Aí veio uma coisa assim, caramba, eu acho que eu tenho que oficializar, já que
acham tão importante essa coisa do diploma, né? Eu acho que eu vou oficializar a minha trajetória, entendeu? Eu vou fazer vestibular e vou fazer a faculdade, vou para a Unirio. Aí a sua mãe... Não, tadinha, minha mãe... não, tadinha. Acho que não. Que a sua mãe queria que você fizesse faculdade. Antes disso eu fiz escola de moda, aí tem o Senai, tô esquecendo um monte de coisa. Mas enfim, aí depois veio a faculdade. Eu cheguei a fazer o estilismo no Senai CETIC, coisa do figurino. Senai CETIC, até hoje, referência total. Senai CETIC, por causa da coisa do figurino. Referência grande. E aí acabou que eu fui fazer a faculdade nos anos 2000, a Unirio. E aí eu entrei vou oficializar essa trajetória, que foi toda meio assim, autodidata, né? Minha experiência ali ao vivo. Aí foi assim, aí eu tinha que fazer vestibular. Aí eu, que saco, não sei o quê. Nunca mais estudei, não vou estudar, não tem condição de estudar para fazer vestibular. Aí me coloquei em uma situação assim, olha, se eu passar, eu vou lá fazer. Aí uma amiga minha, que trabalhava na Unirio, João, capricha nas humanas, na redação, na coisa de desenho, na habilidade específica, capricha nessa, só não pode zerar a química, não pode zerar. Química, física, aquelas coisas. Aí foi o que aconteceu. Aí eu fui fazer, tirei meio ponto lá em química. Eu nem olhei, passei, cara. Foi a mesma coisa quando eu fui fazer direção na FRJ. Caramba, você não posso zerar. Aí passei, aí, cara, confirmou. Foi um sinal isso. Passei, tu é pra fazer. É o universo dizendo que eu tenho que seguir esse caminho mesmo. Aí eu fiz a Unirio. Demorei pra cacete, porque aí trabalhava na TV Globo, né? Aí tinha uns contratos longos. E aí eu tive que trancar, acho que umas 2 vezes por períodos longos, a Unirio. Demorei pra me formar. É porque você pegava novela, você pegava pra fazer cenografia de novela. Eu trabalhava com produção de arte, que é um trabalho junto com a cenografia. Sim. Né? A gente cuida da vivência da cenografia, dos objetos de cena. Café da manhã. Como você fez 350 mil na Globo. Cafés da manhã. Teve uma vez que eu... saco, inclusive. Gente, comida, café. Teve uma parte de comida. Teve uma vez que eu conversei com você e aí você falou assim, gente, eu corri atrás desde o fósforo que acendia até o carro que explodia. Exatamente. Era eu que corria atrás de tudo. E pega altos pepinos, né? Nossa, é o que mais... Não, e lá é indústria, né? Industrial, assim, pega pra capar danado. Você grava sem parar. Você tem um então, tempo você pra conseguir. acabou de gravar um negócio que você ralou pra conseguir, daqui a pouco você vai... Que tem várias televisões lá, né? Assim, ligadas o dia inteiro. Aí você tá indo embora pra casa, aí quando você olha, tá passando o capítulo que você... acabou de produzir. Porque assim, de uma semana para outra, aí dá um medo aquilo. Você tá tudo Deus, certo. já foi pro ar, já era, foi pro ralo. Café da manhã em novela do Manuel Carlos. Deve ter feito 350 mil, todo dia tem café da manhã. E não pode ter erro de conte também, né? Não, porque continuidade. Nossa. E eu fiz muita malhação. Eu rodei um pouco lá na TV Globo, que foi interessante. Eu fiz linha de show, fiz Turma do Didi. Até Faustão eu fiz. Que bacana. Época lá que a gente pegou um período pequeno, mas a gente pegou Faustão, eu tinha que ir domingo para lá. Tinha viagem, fiz Caldeirão do Hulk, fiz muita linha do show e fiz uma minissérie que foi no Quinto dos Infernos, que foi bem difícil também de fazer. Nossa, eu acho que eu lembro um pouco dessa... Foi bem puxado, a equipe era complicada, foi bem difícil, era muito grande tudo, tinha muita produção diária, muito objeto, tanto objeto de personagem quanto objeto para as cenas, né? A parte de cenografia, tinha espadas, tinha, sabe, muita coisa. E você grava muitas cenas por dia. E minissérie e novela, você tem frente de gravação, assim, você tem gente gravando externa, tem gente no estúdio ao mesmo tempo, tem gente no estúdio. As equipes são maiores, claro, se divide, quem vai para o estúdio, quem vai para... E novela de época deve dar muito mais trabalho. É um estudo. Porque o ritmo também é intenso, entendeu? É industrial, assim, aquilo vai pro ar de todo dia, então é uma doideira. São muitas... Você não tem vida mais, você fica muito absorvido ali dentro, entendeu? Mas também foi uma super escola para mim, e ter passado por lá, difícil, sofrido... Pessoas difíceis, pessoas legais, tem de tudo um pouco. Não dormia?
Não dormia, né? No Porque... início tenso, perdi o sono, acordava já ansioso, entendeu? Já preocupado com a gravação, de não errar nada, de dar tudo certo. Eu chegava em casa e ainda ficava lendo o roteiro antes de dormir. Isso no começo. Depois você vai ficando experiente, relaxa um pouco, mas não completamente, assim. É sempre meio tenso. E pós-Globo você já Aí eu conseguiu terminar a faculdade? E aí consegui. Depois da Globo eu fui trabalhar na Multirio, que é um canal de TV da prefeitura, que era muito mais light. E aí eu combinei com a minha chefe na Multirio, assim, olha, eu estou fazendo faculdade, preciso terminar. Amor de Deus. O horário é tal, meu horário é tal, não vai interferir, eu só preciso sair daqui 5 horas para ir para a aula à noite. Claro. Aí ela deixou, ela entendeu, não, tranquilo e tal, realmente era um lugar tranquilo de trabalhar. E aí foi o tempo certo para eu terminar a Unirio, eu terminei. E agora você está na questão da licenciatura, você gosta dessa questão de lecionar? Peraí. Aí antes disso, eu comecei a trabalhar na Cal em 2006, fazendo essas montagens das formaturas e tal. Sim. E aí, em 2012, quando abriu a faculdade, o Hermes Frederico, que é o coordenador, né, de ensino, me chamou para dar... me convidou para dar aula de caracterização na faculdade. Aí eu já tinha uma vontade de dar aula, já estava pensando em dar uns cursos também, né, com essa ideia de dar curso de figurino, de cenografia e tal. E aí coincidiu com esse convite. E aí, claro que eu topei pegar, né? E aí comecei a dar aula na Cal, assim, foi a primeira vez, assim, e na faculdade. E aí eu peguei a minha experiência da Unirio, das aulas que eu assisti na Unirio, né? E meio peguei esse modelo de aula, montei umas aulas e tal de maquiagem cênica. Que eram divertidíssimas. Ainda que são. Estão cada vez mais... Marcaram a minha vida. E olha, eu na pandemia, meu filho, eu só lembrava das suas aulas e ficava lá me maquiando. Tem várias fotos, depois eu te mostro. Eu tenho tudo guardado, as fotos todas. E continua divertida essas aulas. Minha mãe chegava lá no quarto para ver o que eu tava fazendo, eu toda maquiada. Cheio de pintinha colorida no rosto, não sei o quê. Eu ficava, tô fazendo a aula do João aqui, deixa eu fazer minha aula do João. E até hoje tem aluno que vai embora para casa com a maquiagem, pega um ônibus. Isso sempre teve, né? Continua. Com certeza. Gente, lenço é uma coisa Vamos para outra aula, maquiagem. É uma coisa de ouro, né? O porteiro do prédio que eu morava, sempre ele falava, ih, gente, chegou a louca. Cada dia eu chegava de uma forma diferente em casa. Aula do João. O lenço umedecido, ó, toma, você pode tirar quando sair do... Aula do João. Acho que não tira. E aí a Cal me entendeu? E caramba, dar aula, comecei a gostar de dar aula e tal. E também era um trabalho, né? E porque na televisão também eu meio fechei um ciclo, assim era muito puxado. E você não tem mais vida, você trabalha de segunda a sábado, o domingo, enfim, começou a me fazer mal aquilo, né? Sim. Você não pode ter outro projeto na vida. Nessa época eu tinha um projeto de leituras dramatizadas com um grupo, onde eu meio que atuava, que era uma coisa que eu gostava muito de fazer. Aí a Globo começou meio a me impedir de fazer isso. E era aos sábados, a gente ensaiava na sexta-noite, apresentava no sábado. Até isso eu não estava podendo fazer, entendeu? Foi ficando um pouco demais. Então, em 2008, assim, aí eu fiz muita malhação seguida, eu peguei um período longo. E tinha algum contrato de que você só podia trabalhar lá? Ou você só trabalhava lá mesmo porque você não aguentava? Não tinha tempo mesmo. Não tinha tempo. Ah, entendi. Não tinha tempo para fazer mais nada. Nem ler jornal você consegue ler, é uma loucura. O horário é super puxado, assim, e você tem que dar conta daquilo. Você não pode, vou embora para cá, cansei. Não, você tem que completar aquilo, decupar aqueles roteiros, anotar tudo. Aí chega um momento que você fala, né? É muito louco. A frase, não tenho mais idade para isso, preciso priorizar outros prazeres, outras coisas, né? E o pior, na verdade, é o ritmo. É um ritmo muito intenso, assim, muito intenso, assim. O ritmo intenso e o que torna a coisa muito tensa, porque você não pode errar nunca, não pode ter uma falha, não pode faltar um fósforo no set. Se você esquecer uma coisinha, cara... Dependendo da direção... Cabeças rolam, é uma loucura. Dependendo da direção... Manda embora. Tchau. Faz escândalo na frente de todo mundo contigo, te expõe, é horrível. Tem umas coisas barra pesada. Tipo de joga na lata de lixo.
E aí, depois desse Alguns tempo, diretores. foram quase 10 anos, assim, mesmo sendo contratado, mas eu estava sempre sendo chamado e tal. E aí teve esse período de malhação, que foi um período longo, eu peguei umas 3 viradas aquelas viradas, não tinha? De fase, de mudava elenco, mudava. Peguei 2 ou 3 viradas. E aí, depois dessa etapa, que foi bem intensa, assim, aí acabou o meu contrato, eu disse, gente, não vou sair, não quero voltar, não. E aí entrou a Multirio, aí a Multirio foi meio salvador, assim, porque né, tinha um outro trabalho, aí eu podia recusar, voltar para lá. Aí foi assim, aí a coisa começou a dar aula, aí nesse momento eu acho que da Cal, eu procurei, eu sabia que a Elza era coordenadora, a Elza de Andrade era coordenadora da licenciatura na Estácio. Aí eu liguei para a Elza, a gente já se conhecia, a gente tinha feito uma peça com ela. E aí, para saber da Estácio, vem cá, como é que é trabalhar na Estácio, dar aula na Estácio e tal? Aí eu disse, olha, João, tem que ter vaga. E nesse momento, a tua área está ocupada, tem pessoas, tem gente lá no teu lugar, não tem vaga agora, é meio complicado, não sei o quê. É contratar alguém novo. Ah, então tá, obrigado, passou. Aí passou um ano, toca o telefone, era a Elza, João. Como é que tá você tem uma pós-graduação, como é que tá a sua vida, não sei o quê. Aí eu tinha feito a pós-graduação da Estácio, em artes cênicas. Olha, eu estou terminando a pós-graduação. João, termina essa pós-graduação porque o professor de espaço cênico vai sair, não vai continuar. E aí eu tenho que botar um professor, né, no lugar e tal. Aí eu corri atrás, não sei o que, terminei a pós-graduação. E aí na época lá tem uma banca, né, para você ser aprovado. Aí me inscrevi e tal, quer dizer, ela foi me levando para essa coisa de passar por esse crivo lá, para ser contratado ou não. Aí eu fui no dia, eu era o primeiro, tinham 4 candidatos. Não, 4. Eu, um cara que era cenógrafo da TV Globo, que eu não sei quem é, e outras 2 meninas. O cara da TV Globo, eu já sabia que eles estavam meio não contando com esse cara. O cara faz televisão, todo mundo não vai ter tempo, faltar, né? Vai dar problema. Vai dar defeito aqui, não vai funcionar. E tinha as 2 meninas. Então, na verdade, era eu e mais 2 candidatas. Eu fui o primeiro, fui 10 horas da manhã, fiz a banca lá, foi uma entrevista. A princípio era para dar uma aula, tipo uma aula de espaço cênico. A aula acabou virando uma entrevista sobre espaço cênico, sobre teatro, blá, 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 não sei o quê. Fiz, fui embora para casa. Aí lá o negócio ia durar o dia inteiro. Aí lá pelas 5 horas da tarde, toca o telefone, era a Elza, João, que foi ali aí. Você não sabe da maior. O cara a gente descartou. Acho que nem chamaram. E não sabe da maior. As 2 garotas não apareceram. Ah, era pra ser. Não foram pra... Era pra ser, né, aí, João? gente, São era coisas... pra ser você mesmo, entendeu? É você que vai ser o professor e tal. Aí foi assim que eu entrei. Maravilha. Isso foi em 2014. Aí tô lá ainda. Eu não sabia que você era professor na Estácio. E aí quando eu falei foi depois que eu fui teu professor. Meu professor. E agora é meu professor, olha, gente. Aí tô lá no Estácio. Que carinho. Aí eu dou aula de espaço, eu dou aula na licenciatura em teatro e no curso de cinema. Na licenciatura eu dou aula de espaço cênico, né? E adereços. Eu não sei e no curso de audiovisual você dá aula? Eu dou aula no curso de cinema de direção de arte. E também que tem as 2 disciplinas no curso de cinema. Tem direção de arte e tem cenografia e figurino. Eu, no momento, estou dando cenografia e figurino, porque tem outro professor dando direção de arte. Mas eu já dei também direção. Depende, entendeu? Depende, cada semestre, depende, às vezes troca o professor. E é muito bom, né? Porque você pega toda a sua experiência, né? Toda essa sujeira boa da Globo, do teatro, do municipal, e trazer para a vivência da sala de aula. Rolou um medinho aí nessa sua... agora você é professor. Tem um suspensezinho, né? Rola. Como é que eu vou montar a minha aula? Como é que... Na Cal também foi, no comecinho, na Estácio também foi. Sempre é. É meio uma estreia, assim, né? É uma estreia.
E assim, você lidar com o aluno, tem todo um universo, né? É tipo jardim de infância, gente, não muda nada. Dar aula para adulto e criança é a mesma coisa. Vai conhecendo as pessoas, vai me observando. Ai, não é não, amigo. Tem de tudo. Tem vários tipos de aluno. Só falta se espernear no chão. Tem aluno que só falta a mesma coisa. Não vou usar essa roupa. Não vou fazer isso, não vou fazer o trabalho. Essa situação foi bem dramática. Teve uma outra, mas não quero contar essa história. Não conta não. Eu vou falar de coisa boa. Eu acho que tem mais coisa boa, graças a Deus. Amém. Tem mais coisa boa do que... Tanto que foi viver isso foi bem esquisito. Mas eu tinha tanta certeza, assim, que eu estava fazendo melhor, dando o melhor de mim, que me afetou em parte, porque é impossível você ficar também... Quando a gente tem certeza uma do geladeira trabalho, numa né? situação dessa, né? Mas assim, hoje também passou e eu conto isso, meus amigos morrem de lembram dessa história. João, lembra daquela história. Eu passei uma coisa, eu fiz igual você aquele dia que você contou, que você saiu a francesa, largou todo mundo para trás. As pessoas adoram essas histórias. Vamos perguntar para ele se ele tem uma história do... Nosso podcast vem da peça Esperando Godot. Então, a gente sempre tenta andar, né, por esse lugar, assim, de espera, né? Espera. Aí a gente queria te perguntar se você tem alguma história com essa relação com a espera, se você está esperando por algo ainda. Um projeto, sim. Um projeto, algo na sua vida mesmo também, pode ser. Olha, me veio logo de cara, ainda sobre teatro, assim, um projeto que eu tenho há muitos anos, que eu tenho vontade de dirigir, de montar, que eu nunca consegui montar. Já fiz leituras dramatizadas, o meu grupo, aquele grupo que eu falei, quando eu estava na TV Globo, eu tinha um grupo que fazia leituras dramatizadas com cena. A gente chegou a ler parte desse projeto, a gente fez uma leitura dramatizada e tal. E eu tenho um projeto que eu tenho muita vontade de montar, eu nunca consegui montar. O projeto tem 2 atrizes? Aqui, ó. Não, é um projeto que tem que ter muita gente. Aí bater a agenda. Vamos adaptar esse projeto. Não, isso que eu não quero, essa história. Mas adaptar. Eu tenho Cara, é muito frustrante. Roteiro aqui. Eu gostaria de fazer. Uma página. Qual é o meu problema? Eu gostaria de fazer. Vocês gostaram disso, né? Eu amei. Gente, aquelas 2 folhinhas molhadinhas de chuva, respingada de chuva. É esse roteiro que ele tá esperando até hoje. Eu fui, não levei gota, sei lá, eu fui chover. Era um quarteirão, assim, de distância, mas bastou pra olhar o roteiro. Virou nosso código agora. Aí fala, João, do seu roteiro aí, desse um projeto que eu tenho em cima de um autor, de um cronista do Rio Antigo, que na época eu comecei a pensar nesse projeto, era um cara que estava completamente desconhecido, que era o João do Rio. E eu ia falar exatamente isso. Não conta muito o projeto, não. Pois é, não vou contar, não. Precisa contar, então, né? Porque ele vai querer contar e aí a gente sabe que projeto não vou falar muito, não. Então é um projeto em cima, baseado no João do Rio e nessa época do Rio de Janeiro, né? Que é a Bela Época Carioca, início do século XX e tal. O João do Rio é um autor muito interessante. Maravilhoso. São histórias picantes, são histórias... Ele é meio o precursor do Nelson Rodrigues. Sim. Ele tem uma coisa meio rodriguiana, decadentista, que é muito interessante. E quando eu descobri o João do Rio, porque eu achava assim, que o Rio Antigo, que eu li o João do Rio, a primeira vez eu tinha 20 anos. E a imagem que eu tinha acho que muitas pessoas têm, eu tinha também essa imagem, que o Rio de Janeiro era aquela coisa brejeira, da modinha, da inocência. Nada, não conhecia as coisas da Madame Satã em Lapa. E quando eu li o João do Rio, caramba! Tem isso? Que isso! Então o cara fala, sabe, é super... Tem umas barras pesadas. O primeiro livro que eu li dele chama Dentro da Noite, que é um livro de contos com as histórias mais esquisitas, assim, super esquisitas. E aí eu fiquei maravilhado com aquilo e vi muito potencial, assim, cênico na escrita dele, na forma como ele escreve. Enfim, é um projeto que você eu tenho esse sonho de montar. Agora, como montar? Porque, assim, eu sou muito apegado àquela coisa do grupo, não tem jeito. São quanto? 30 atores em cena? Não, também não. Não. Mas também, essa coisa de fazer com 3, pelo amor de Deus, é muito frustrante, entendeu? Sim. Mas eu já pensei que era 30 atores em cena.
mais 40 bailarinos. Tal, você tem um prazo de um mês para ensaiar. Não, eu queria fazer uma coisa, eu quero que os atores leiam o livro, eu quero experimentar linguagens cênicas. Estudar, né? Como montar isso, quero estudar a época com os atores. As pessoas têm que entrar nesse mundo. Não é um trabalho... Não é uma comédia comercial, não dá para montar isso um mês. Então quando você começar, me chama, entendeu? Que eu vou adorar. Então, eu queria fazer um trabalho meio que eu acredito, que é um trabalho de equipe, de grupo, sim, entendeu? Não sei se eu vou conseguir, porque eu sei que hoje a realidade é muito diferente. É muito difícil você segurar as pessoas por um tempo... Aí surge um teste sem grana, ali. Tem grana para manter tudo isso. Acho que essa questão, como a gente está falando, né, desse rio digital, desse rio grande que a gente está cada vez mais difícil reunir pessoas, né? Você conseguir manter ali. Eu tentei uns bons anos atrás fazer isso, não deu certo, eu dei com... Mas estamos aqui torcendo para que consiga. Aconteceu isso, assim, as pessoas vinham assim, para fazer, mas assim, já planejando, olha, eu vou estrear, mas... Já vai com a agenda, né? Eu vou fazer outra peça. Eu nem tinha começado a ensaiar. O ator já estava falando da outra peça que ele ia fazer. Então eu já ia ter que substituir. Bate exatamente os tempos são nessa época outros. foi mais difícil, que eu não tinha isso tão claro de como é que os tempos estavam. Sim. Isso já tem um bom tempo. Isso foi lá nos anos 2000. Caramba! Já estava assim, entendeu? E aí, nessa época eu não entendia. Hoje eu vejo super claro que está assim mesmo. Mas nessa época eu ficava indignado. Que absurdo, como é que pode? Eu não entendia. Como é que pode? O cara já está falando em sair da peça, a gente nem começou a ensaiar. E o nosso ele já vai sair. Tipo... Muito maluco, né? Por que aceitou, então, né? Sei lá, as pessoas também querem pegar tudo, estão pegando tudo. Tem gente que quer visibilidade, um espetáculo dá visibilidade, que é artístico, não vai fazer você ir para a novela da Globo, entendeu? Ou talvez sim, né? Sim, mas se você vai só com essa intenção de daquilo ser vitrine, não vem vai pra rolar. cá querendo vitrine. Pode vir a ser, mas isso não é o principal. Não está em primeiro lugar. Quer fazer novela, vai lá fazer o teste da novela, né? E é lindo como o nosso papo rodou sobre a questão de tempo e como o tempo influencia na profissão, como o tempo influencia nas montagens, como foi uma questão falando de cenografia, de figurino, mas uma reflexão boa sobre essa questão de como o tempo modifica também a questão do pensamento dentro do teatro, o pensamento dentro das produções artísticas, né? O tempo do ator, né? O tempo do ator, o tempo de projetos, o tempo da nossa vida de encontrar. Fica aqui essa reflexão. E vamos para o nosso jogo, então, reflexivo agora. A gente tem um joguinho. Vamos. Rapidinho, para finalizar aqui. E o nome do jogo é Sem Espera. Isso. E aí espera, né? Chega de esperar agora. Espera. Uma data. Uma data que marcou. Sem espera, João. Junho. Lembro do mês, junho. Tá bom. Tá. Uma comida. Fala. Junho de 74. Aí eu quero saber por quê. Foi o filminho Super 8 com a Sônia Braga. Maravilhoso. Uma comida. Ovo. Ai, gente, maravilha. Uma mania. Arrumar casa. Um ator. Um ator. William Dafoe. Uma atriz. Meryl Streep. Um espetáculo. O Santo Inquérito. Um livro. 100 Anos de Solidão. Achei que você ia falar do João do Rio. Um filme. Não, um filme. Um filme? Ai, gente, já tem que pensar. Com a Sônia Braga. Não, nem é. Um filme. Gente, são tantos. Blade Runner. O primeiro. Uma série. Mad Men. Um figurino marcante. Mad Men. Um cenário. Mad Men. E o Oscar vai para... Mad Men. E agora? Uma fala final que você gostaria de deixar aí, uma frase, uma palavra, um recado. Posso falar uma frase que tá meio na minha cabeça ultimamente? Claro.
Ai, vai uma coisa meio assim, meio contundente. Ai, pode falar. Eu acho que a gente ama a arte, mas a arte é vaidosa e não gosta da gente. Nossa, bem... Pesado. Pesado, né? Quer trocar? Não, gostei. Eu vou... É reflexivo. Mas a arte não nos ama. Aí a arte cai me lembra... Não tem uma história do roxinol e a rosa? Que a rosa suga o roxinol. Ela, cada hora quer uma coisa, ela quer o rubi do Oscar Wilde. É um conto infantil do Oscar Wilde, o roxinol e a rosa. Eu posso estar misturando as histórias, tá? Tem um livrinho de contos infantis do Oscar Wilde que ele escreveu para os filhos do Oscar Wilde. E aí tem 2 histórias. Tem o roxinol e a rosa, que é tristíssimo. E tem um também do... Aí tô falando coisa que eu não lembro. Não tem problema, mas é... Que tem essa coisa da vaidade, o personagem principal se doa, e no final não quer usar o figurino do figurinista. A Rosa faz pouco caso daquilo, se interessa por uma outra coisa e não vê toda a dedicação que o artista está fazendo em prol. O roxinol a rosa, ele morre, e é tristíssimo que ele morre, vem o inverno. Não, é de cortar os pulsos. E assim. é infantil, que né? Triste. Para os filhos, que ele queria botar terror nos filhos para eles dormirem rápido. Mas as histórias infantis... Ai, que de Oscar Wilde, são sempre. Mas ele não teve piedade. E é tristíssimo. Então é uma coisa meio assim, a arte é um ser vaidoso, que você se doa, ela sempre quer mais, e ela, assim, de certa maneira, ela não devolve muito não, né? Ela é dura, é difícil de lidar, difícil sobreviver dela. Mas a gente também não vive sem, né? Hein? A gente também não vive sem, né? E não vive... exatamente. Eu acho que essa troca, essa briga constante, né? Do ego, de fazer melhor, e essa que você fala que não tem muito retorno. Eu assisti o documentário da Marilyn Monroe e a gente vê isso. Ela se dedicou tanto, ela doou tanto, e mesmo assim ela não era preenchida. Não tem é claro que a gente é feliz, se diverte, mas tem, né? Não tem o seu ladinho. Tem um ladinho que Mas não vivemos sem, vamos levantar esse astral. Vocês provocaram. Estamos em 2022 e vai vir 2023 e as coisas vão melhorar, né? Então, esperamos para nós artistas. E a gente fica muito feliz, adorei muito esse bate-papo. João, obrigada por você ter vindo, eu amei. Obrigado pelo convite, receber aqui. Super... Ex-aluna e aluna dele. Super feliz, bate-papo ótimo, adorei. Temos um presentinho para você do Godot Podcast. Que gracinha, que legal. Ai, gente, obrigado. Pode abrir. Adorei a produção. A produção de arte toda bacaninha. Você nem comeu, né? Olha só. Não dá, né? Não, mas você vai comer. Falar de boca cheia. Olha. Segura por baixo, só pra não sair. Sei. É uma cachaçinha. Ai, de Paraty. Que maravilha, o vidrinho, tudo bonitinho. Não, gente, a galera da cenografia, ó, já olha logo pro vidrinho. Já anotei tudo. Não, e antes da cachaçinha, eu já tô olhando. Aqui, tudo bonitinho, arrumadinho. Aí, mãe, acertamos. Minha mãe tem uma visão. Adora arte. Minha mãe não é nada de... Gente, obrigado. Minha mãe não é desse ramo. Gente, ó. Minha mãe não é desse ramo, mas ela adora, assim, ela tá sempre com a gente, assim, essas correndo figurino. atrás. Vocês editam essa... Ou vai tudo pro... Eu edito. Ainda bem. Não precisa nada ser editado, que falamos, foi tudo maravilhoso. Essa frase final foi meio assim, não achou? Não, mas eu achei super... Eu achei... algo que eu não tinha pensado. Sabe o que tava vindo na minha cabeça? Terminou? Vai ser isso. Tá tudo gravando ainda, Tá tudo gravando. O que veio na minha cabeça... Não, essa parte a gente vai ficar tudo. Tá querendo cortar. O que veio na minha cabeça foi assim, vou botar o corte pro Instagram dessa frase, porque eu achei muito profunda. Não, e hoje em dia, aí vamos entrar no terreno, vamos embora, hein? Hoje em dia, essa palavra novas gerações, mas enfim, sim, as novas gerações, as pessoas mais que estão chegando, indo fazer teatro, estão buscando...
a gente está no mundo do personalista, né? Da fama a qualquer custo. Todo mundo hoje quer ser famoso, né? A rede social virou vitrine. E qualquer bobagem tem 50 mil seguidores, entendeu? Então a gente está vivendo esse mundo muito louco, assim. As pessoas são deletadas, são canceladas. É coisa doida, são canceladas. Então, enfim. E tem até uma polêmica agora recente, mas as pessoas não vão... vamos associar a polêmica que teve agora, esses dias, né? De julgar quem é artista e quem não é artista, né? Agora da Juliette, né? A Juliette foi falada que... Qual o nome dela? Samantha Schmutz. Falou que a Juliette não era artista, mas ela se desculpou muito agora há pouco, chorando e falando... ela se desculpou porque ela realmente falou assim, eu falei uma besteira, né? Porque quem somos nós para julgar o que é arte, o que não é arte, né? Exato. E é isso, acho que é uma reflexão muito boa que a gente deu agora. Você trouxe essa reflexão que eu não tinha pensado. Mas eu acho que as pessoas também confundem, uma outra coisa que eu queria falar, é que as pessoas confundem fama com ser artista. Isso me incomoda muito. Tem isso. Fulano acha que é artista. Cara, artista é uma coisa. Eu vejo isso muito pela minha família. A Luana é metida artista. Não, eu sou artista. Fama é outra coisa. Isso é importante você falar. E fama nem sempre, a maioria das vezes, não é consequência de um trabalho artístico. Exato. Validado ou não. Você vê esse fenômeno do Instagram, do feed do Instagram. E se eu jogar esses amendoins em cima de mim, assim, será que vai viralizar? 350 qualquer mil. coisa. Podemos tentar depois, né? Não. Depois. A gente tenta. Vai que a gente vai ser julgada por não ser artistas. E aí, essa minha frase, né, essa coisa que eu falei da vaidade, que eu lembrei do Rouxinol e a Rosa e tal, porque assim, é um mundo que está muito vaidoso, né? E é vazio, né? Você cai num vazio, né? Se é só vaidade, se você não tem um estofo, não cria uma bagagem, né? Não tem um espaço interno, você não cultiva nada de realmente... Gente, estamos super filosóficos agora. Lembrei da frase de uma música que eu amo, que é da Mariana Volk, que fala que a única saída é pra dentro. E aqui finalizamos o Godot Podcast. Não é? Exatamente. A gente precisa encontrar esse espaço interno. Porque aí vem a loucura, né? Vem. E você pira. Por isso que existe a arte, pra gente disfarçar a nossa loucura maravilhosa. Obrigada. Jogamos aí. Obrigada mesmo por esse momento. Adorei, pela obrigado disponibilidade. Também por ser convidado, por estar aqui, adorei. Muito bom falar de teatro, de cenografia, de arte, essas coisas todas. E o encontro, né? Essas histórias. É ótimo, né? É muito bom. A gente está aqui presente, né? Por mais encontros como estes. Obrigada. Obrigada, João. Obrigada a você que está assistindo a gente até aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar com os amigos, que isso é muito importante pra gente. Somos um projeto independente, então se você também quiser patrocinar, investir no nosso podcast, divulgar sua marca aqui, só entrar em contato com a gente no nosso Instagram, @godot_podcast. E é isso. Obrigada. E obrigada por conhecer um pouco mais desse artista que é o João. Obrigada, João. Obrigado, gente. Tchau. Valeu. Tchau.